Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula vamos falar sobre o método Format Number. O método Format Number é utilizado para formatar números, como por exemplo 1,00, 1,000, ou seja, a gente definir uma máscara para o número na caixa de texto. Então vamos lá para o Visual Studio e ver como funciona na prática esse método Format Number. Então eu estou aqui no Visual Studio, já com o projeto métodos aberto aqui. E eu só vou mudar aqui o texto do botão para formatar. Então eu vou vir aqui agora no Form 1, vou apagar o código que a gente utilizou na aula passada e abrir de novo aqui o evento clique do botão converter aqui, né? Ok. Então, quando eu digitar aqui um número aqui na caixa de texto, eu vou formatar esse número de acordo com o que eu quero. Se eu vou utilizar 3 casas decimais, 4 ou 2, eu que vou decidir na hora que eu vou estar formatando o número. Bom, a gente utiliza essa função de format number quando a gente está buscando os dados no banco de dados e esse dado vem do tipo double. Quando esse dado vem, por exemplo, 1,50, ele não exibe o zero à direita. Por exemplo, ele não exibe 1,50 e o zero, né, 50. Ele exibe só 1,5. Então, para a gente deixar o número formatado certinho, do tipo moeda, por exemplo, a gente usa esse comando format, né, esse método format, e formatamos a visualização dele conforme a gente quer. Então vou vir aqui para o código e vamos formatar a exibição do número lá. Então primeiro eu vou verificar se é número mesmo que está lá dentro da caixa de texto. E aí, se for o número realmente, eu vou formatar o número para quantas casas decimais que eu quero. Então eu vou utilizar if isNumeric, abro parênteses, txt_número.teste foi igual a true. Então, aí sim eu vou formatar o número. Então eu vou colocar assim: txt_número.teste vai ser igual a format number, abro parênteses, converto o número da caixa de texto para double, por exemplo, que eu vou usar 2 casas decimais, então convert.to double txt_número.teste. Vem aqui no final da conversão, vírgula, e defino agora aqui qual é a quantidade de casas decimais que eu quero formatar o número. Então aqui o primeiro parâmetro eu passei qual número que é convertendo aqui para double, vírgula, exiba aqui a quantidade agora de casas decimais. Se eu não quiser que o número fique com nenhuma casa decimais, é só deixar zero aqui que ele vai tirar as casas decimais. Então eu vou colocar com 2 casas decimais. Ok? Coloquei com 2. Vamos executar aqui o projeto, vou dar Start. Então, vou pôr 1 e clicar em formatar. Como é um número verdadeiro, ele formatou para as 2 casas decimais. Se eu apertar de novo, vai ser verdadeiro, ele vai manter as 2 casas decimais. Agora, se eu coloco mais uma vírgula aqui em formato, ele não vai fazer nada porque já não é mais um número válido, tá? Se eu apertar um Start, um Break aqui, dar um Break e dar um Formatar, F10, ele já cai no final aqui, porque não é mais um número válido. Esse formato de número que está lá na caixa de texto. Então vou dar Stop aqui no projeto, desativar aqui o Break. Então se eu quiser com 3 casas decimais, basta eu colocar 3 casas decimais, apertar F5, Pro 1, formatar, ela exibiu com 3 casas decimais.
Então é isso, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.